TikTok, nesta hora, com o pregador André Luiz Nunes de Goiânia, Goiás. E aqui na Bíblia de Jerusalém, Apocalipse 6:8 fala exatamente da era de Laodiceia, que eu desejo continuar nela, com ela, falando dela, pois é a era em que estamos vivendo, e para esta era está reservado um cavalo verdoso, esverdeado, não cavalo verdoso. É Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Este é o último cavalo, né? É o último galopar, percurso, a última cavalgada, e quem vai cavalgar sobre este cavalo é a besta. Agora, claro que eu estou a pregar uma mensagem diferente da mensagem de William Branham, né? Até a minha Bíblia é diferente de William Branham. William Branham usava Scofield, King James, Dr. Lança. A minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, e o capítulo 6, versículo 8 diz: e vi aparecer um cavalo esverdeado, no espanhol é verdoso. Seu montador chama-se a Morte. Aqui fala o Hades, mas Hades é uma palavra grega para inferno, né? Melhor, Sheol, Giena, né? O acompanhava. Foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da humanidade, para exterminá-la, 25% da população mundial. Exterminá-la com espada. Certas pragas, né? Pestes, né? Pandemias. Fome, né? Exterminá-la com espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra, né? Agora, Apocalipse 6:7 diz que quando abre esse quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivo que dizia: vem, né? Vem ver, né? Era uma águia voando. E eu disse ontem na pregação sobre a era de Laodiceia hoje, em 2026, século 21, para a era de Laodiceia que William Branham pregou em 1960. Então nós temos aí uma diferença de 65 anos do tempo que William Branham pregou para hoje, quando estou a pregar aqui a era Laodiceia. E o que eu preguei ontem não tem no livro, nas fitas de William Branham, porque eu falo de internet, falo de IA, falo de física quântica, computação quântica, falo do Vale do Silício, os tecnocratas, né? A Palantir que vai rastrear todos os seres humanos da Terra, né? A Tesla da Neuralink do Elon Musk, que está implantando chip na cabeça, né? Coisas que o William Branham não falou, né?
robôs humanoides, né? Que vão ocupar as funções, o trabalho. O carro elétrico, a energia verde, né? Não usando a energia fóssil, né? Com combustível fóssil. Então, são coisas que não tinha como o Mombrana falar, até porque tem uma mensagem que o Mombrana diz que a próxima geração ela vem e não sabemos o que ela trará. Então ele não podia falar com precisão. Por exemplo, quando eu falo dessas coisas, hoje eu falo com precisão porque eu estou vivendo aqui e estou vendo isso. Estou vendo aí estou vendo os computadores quânticos rodando nos Estados Unidos, na China. Perguntas que levaria milhões de anos para ser respondida, a computação quântica responde em segundos, né? Contas matemáticas que eram insolúveis, que o homem nunca teria uma solução, questão de segundos, o computador quântico, a física quântica resolve, né? Então, eu estou pregando uma realidade para hoje, porque passou o tempo do irmão Brana. Eu sei, tem milhões de pessoas que seguem o William Brana, os pastores da mensagem do William Brana, tentam trazer ele para hoje, né? Mesmo seu filho Joseph Brana quer dar um tablet com as 1.206 mensagens do irmão Brana, para não ouvir pastor nenhum. O pastor tem que descer da plataforma, do púlpito, e só rodar a voz do irmão Brana, né? E Zé Brana diz que se tirar algo da voz do irmão Brana, como o irmão Brana falou, acrescentar algo, é Gálatas. Aí é Gálatas 1, 8 e 9, né? Quer dizer, querem fazer as fitas do irmão Brana ser superior à Bíblia. Quanto que é a Bíblia, é as Escrituras que é superior às fitas do irmão Brana. Não há vida eterna nas fitas do irmão Brana. Há muitos erros, equívocos, o lado pessoal, particular, humano do irmão Brana. Mas ele tinha coluna de fogo, exato. Mas ele tinha um redemoinho que vinha quando ele orava, exato. Mas ele tinha um anjo a 1 metro dele, exato. Mas ele orava e o câncer caía na plataforma, exatamente. Mas quando ele dirigia, às vezes ele tirava a mão do volante, o anjo dirigia o volante do carro dele para ele. Exatamente, eu não duvido de nada disso. Mas nada disso salva, gente. Cura divina, cura do câncer não é vida eterna. Milagres não é vida eterna, não te leva a ser salvo. Quer milagre maior do que multiplicar, eu não sei se era 5 pãozinhos, 3 peixinhos, para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, está aí em Yahoanã. Você fala João, mas é Yahoanã, capítulo 6. E aquela multidão com o estômago, a barriga cheia de peixe e pão, abandonou Machia. Porque Machia tinha dito, se não beberdes do meu sangue, não comedes da minha carne, não tereis vida em si mesmo, vida eterna. Eles saíram horrorizados, dizendo, beber sangue é vampirismo, comer carne é canibalismo. Esse aí que se diz o Machia quer fazer de nós um canibal e um vampiro, né? Mandando comer a carne dele e beber o sangue dele. Ele nunca explicou aquilo. Ele pregou e aguardou a reação do intelecto, né? Da mente humana, o parecer humano de cada um. Quem ficasse quieto e calado poderia ser salvo, como ficou os 12 apóstolos e o Kefa, que se chama de Pedro, ousou dizer, para quem iremos nós? Adão, se só tu, Adão, tem as palavras de vida eterna, ele diz,
eu escolhi vós 12, e no meio de vós 12, um é o diabo, né? Um é o diabo. Então, a palavra que saía da boca do Mashiach, Yehoshua, é que é a vida eterna. Multiplicar pão e peixe era um milagre, ressuscitar mortos era um milagre. Dar visão ao cego, milagre. Fazer o surdo ouvir, milagre. O coxo, o paralítico andar, milagre. O mudo falar, milagre. Mas as palavras que saíam da boca de Yehoshua, o Mashiach, era a vida eterna. Então, salvo foi aquele que creu, acreditou, confiou, não questionou, não replicou, não discutiu. Aí foram poucos, gente. Por isso que Atos 1 diz que no cenáculo para receber o Ruach Kodesh, menos de 120 almas. Cadê o resto? O resto tinha seus afazeres, tinha coisas da sua vida que tinha que cuidar, não tinha tempo, não? Para receber o selo de Deus, o selo divino. E agora eu estou aqui a pregar esta mensagem. Vocês não gostam de ouvir uma mensagem, uma pregação? Vocês não queriam que Deus levantasse um mensageiro? Vocês não queriam ouvir a voz de Deus para o século 21? O que Deus fala hoje? O que Deus falaria hoje através de um homem? Mas parece que eu estou pregando para mim mesmo. Eu acho que quem entende o que eu estou a pregar é eu mesmo. Eu acho que quem escuta o que eu estou a pregar é eu mesmo. Como pode a rede social, agora aqui eu estou no TikTok. Às vezes eu estou lá no YouTube, né? Às vezes eu estou no Facebook. E às vezes o TikTok diz aqui 700 pessoas estavam aí ao vivo, visualizando. Mas dessas 700 pessoas, quem entendeu? Quem entendeu alguma coisa? Quem acreditou em alguma coisa? Eu acho que quem entendeu alguma coisa foi eu. Eu acho que quem acreditou foi eu. Eu acho que quem quis ouvir, eu digo 100%, de toda a pregação foi eu. Então eu estou pregando para mim mesmo. Estou fazendo esse serviço, né? Minha pregação está ajudando eu mesmo. Agora, dia 12, eu estou preparado para isso. Eu vou fazer uma pregação, é claro, se eu estiver vivo, né? 4 anos pregando a mensagem da hora. E não há uma conversão. Eu venho fazendo isso desde o primeiro ano. 1 ano de pregação sem conversões. Estou fazendo 2 anos de pregação, nenhum convertido. 3 anos de pregação e não houve uma conversão. Agora estou prestes a chegar ao 4º ano, né? Devo fazer um sermão também, como eu faço todo ano, né? Pelo menos serve para mim recordar. Mas qual o problema? O problema está no que eu prego? O problema é o pregador é feio. O pregador do estado de Goiás, o goiano aqui é feio. Não tem dicção, eloquência, não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem palavra de entendimento, de conhecimento. Qual o problema? Eu acredito que é porque eu estou a trazer uma mensagem, repetindo as 14 cartas de Paulo, pregando coisas de 2000 anos atrás, em que é difícil as pessoas quererem, né? Aí você vai dizer assim, mas aí é retroagir demais da conta, né? Usar vestido, homem. Que homem que vai querer usar vestido? Talvez lá na Arábia Saudita, no Irã, Arábia Saudita, no Afeganistão, Paquistão, talvez sim, porque lá é país islâmico. E é comum o homem usar o vestido, né? Mas num país cristão, mas eu tenho pregado que o cristianismo é pagão. É paganismo, né?
Olha o Papa Leão XIV fazendo uma missa para 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas na Espanha, e tendo que dizer que a igreja dele, a qual ele é chefe, a Igreja Católica Romana, tem uma praga dentro dela, a praga da pedofilia, né, dos abusos sexuais. Ou seja, mas admitir que a Igreja Católica, os padres, os sacerdotes, abusam sexualmente das crianças, dos fiéis, vai adiantar no quê? Vai mudar alguma coisa? Vai exterminar essa praga? Tem algum inseticida, algum veneno que vai matar essa praga? Se isso aí já faz parte do sistema católico, desde o ano 325, quando ela foi criada, ela tem essa praga. E não tem como ela se livrar dessa praga, porque ela tem um confessionário lá, para fazer confissão de orelha, auricular nos ouvidos do padre, que acaba sabendo os segredos, né, das pessoas, né? E um segredo deixa de ser segredo quando você conta para alguém, mesmo no confessionário para um padre, né? Dependendo do segredo que você falou, ele pode controlar a sua vida, né? Te chantagear, né? Não é isso que leva a Igreja Católica Romana, a mãe de todas as igrejas, ter essa praga de abusos sexuais dentro dela. Não tem como o Papa Leão XIV, o americano, retirar essa praga de dentro dela. Ela vai até o Lago de Fogo com essa praga, essa doença degenerativa, né? E não é só a Igreja Católica, não. A praga dos abusos sexuais, violência sexual, violação, do estupro, está dentro de todas as igrejas, seja protestantes, seja evangélicas, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais. Eu não estava vendo um documentário dos menonitas, os Amishes, aqueles que nunca vêm na cidade, vivem lá, como no tempo da Idade da Pedra, não usa nada elétrico, eletrônico. Quem tiver um celular, um smartphone, é expulso da comunidade, né? Tudo é a moda antiga, né? E lá, vivendo lá isolado, no meio das fazendas, lá eles plantam, eles vivem do que planta, vivem na comunidade. Não há aqueles do grupo lá que dopa, droga, o casal de noite dormindo, invade a casa e violenta, Amish violentando o Amish. E você vai me dizer que essa doutrina é certa? Que doutrina é essa? Onde os líderes dos Amishes, menonitas, dizem até 18 anos, rapaz, pode fumar, beber uísque, fumar cigarro, usar cocaína, maconha, pode pintar e bordar. Agora, depois que fizer 18 anos, ou você batiza e continua na comunidade, ou você é expulso da comunidade. Mas deixa da adolescência à juventude, à maioridade, pintar e bordar. Que doutrina é essa? Eu não diria outra coisa, a não ser uma doutrina maléfica, maligna, de Satanás. O povo quer ser tão santo, não? Tão santarrão, menonitas, Amish, e é capaz de autorizar tal doutrina, né? Tal ensinamento, tal liberdade para pecar. O mundo é assim, né? Quando você pensa que ali tem uma doutrina sagrada, santa, um povo separado, um povo santificado, povo separado do mundo, é lá que ocorre as piores aberrações. Dentro de comunidade, é por isso que eu nunca penso, nunca está na minha cabeça. Eu penso em morar sozinho, às vezes. Viver sozinho, isolado, não? Mas morar em comunidade para quê, gente? A coisa não funcionou nem entre o casal no Jardim do Éden. Ou seja, deu num trisal, né? Eva e a serpente e Adão, né? Ou seja, fazendo sexo com a serpente, fazendo sexo com seu marido Adão, né? Ou seja, nem num trisal deu certo, imagina em comunidade. Imagina em comunidade. Então agora eu estou aqui pregando, mas não lenda. Até que eu li ontem
É a mensagem, Mombrana fala da cidade de Laodiceia. Me interessou, eu li. Mas ler tudo aquilo que Mombrana pregou sobre era de Laodiceia, 7 visões antes do fim do mundo, haverá um profeta na era de Laodiceia, eu nem vejo isso. Eu vejo um mensageiro para os gentios, tipo Paulo, né? Nem vejo isso. E Mombrana dizendo, esse profeta será Elias. Eu também não vejo assim mais. Vi, como o William Branham pregou, mas hoje não vejo mais como Mombrana. Eu vejo Elias aí na minha Bíblia, Malaquias, Malahim 3, 22, 23. Lembrai-vos de Moisés e a lei que eu lhe dei no Monte Horebe, Monte Sinai. E eis que eu vos enviarei o profeta Elial. Está nem Elias lá escrito, está Elial, em hebraico. Malaquias não escreveu em português. E mesmo que ele escreveu em hebraico, o nome Elial não se translitera para Elias. Isso aí é um armengo, um arranjo, uma manobra de tradutores católicos, protestantes, que agora está essa confusão, porque eu viajei 14 países pregando o falso profeta Cacu. Eu não vi meu nome mudar na Costa do Marfim, era André. Nem na África do Sul era André. No Gana era André. No México era André. Na Colômbia, Paraguai, Uruguai era André. Na Venezuela era André. Em Honduras era André. No Equador era André. Na Nicarágua era André. No Peru, em Lima, Peru, era André. Eu fui em 14 países, gente. Falava francês, inglês, português. Eu não vi meu nome modificar em nenhum lugar, era de acordo com o passaporte. Agora, para ir para o céu, o nome é em hebraico Yeho, Yud, Re, Vav, 3 letras do tetragrama. Yeho, Shua, quer dizer Jeová salva. Aí agora te dá o nome de Jesus no latim, italiano, quer dizer porco, suíno. Aí você engole calado. Engole calado. Se isso não é o esfriamento do amor, eu não sei o que é. Se isso não é a multiplicação da iniquidade, eu não sei o que é. Se isso não é doutrina satânica, maligna, maléfica, diabólica, eu não sei o que é. Eu não saberia o que é se não fosse essas coisas que eu estou a citar nessa hora. E é exatamente isso que eu estou a pregar. É a sedução no último grau, né? Elial, você fala Elias, mas Elial, ele vem para Israel. 144 mil. Converteu o coração dos filhos aos pais. Os pais os 12 achalias, apóstolos. E os filhos os 144 mil. Não tem nada a ver com nós aqui do Ocidente, os gentios. Por isso que eu acredito que Deus envia um pregador mesmo. Para botar o pingo no i, ponto, vírgula, corrigir o que tem que ser corrigido. Veja bem, olha, eu li a Era de Laodiceia, isso aí é a Era de Laodiceia. O Mombrana não errou em tudo. A Era de Laodiceia compreende o 4º selo. Na pregação de William Branham, a revelação dos 7 selos, William Branham profetizou que a noiva da palavra original subirá no 4º selo. Está certo. O 4º selo é a 7ª era. É dentro da 7ª era. De Laodiceia, que estamos vivendo. Então, o cavalo, na Bíblia Scofield, King James, de William Branham, lá era amarelo. Agora eu estou lendo que o cavalo é verdoso. Mudou de cor, né? É esverdeado, parece que mudou de cor, porque a bandeira do Vaticano é branca e amarela. Agora eu estou apresentando um cavalo esverdeado e estou dizendo que esse verdoso, esse esverdeado é a cor da capa do Alcorão sagrado do Islã, e que, portanto, esse cavaleiro chamado morte aí é um califa, é um sultão. Não será o Papa de Roma, como William Branham diz, que Roma é a besta do mar. Não será os Estados Unidos a segunda besta, como William Branham disse, uma besta subindo da terra, parecendo um cordeirinho
mas falou igual o dragão com 2 chifres. Quer dizer, não vai ser assim. E se fosse assim, seria glória para os adventistas de Guilherme Miller e El Goldwyn. Glória para os adventistas, porque os adventistas que pregam isso aí. Ó. Que a primeira besta é Roma, o Vaticano, e a segunda besta é os Estados Unidos. El Goldwyn e Guilherme Miller. Seria glória para os adventistas. O Mombrana pregou, porque pregador é assim mesmo. Se ele não tem uma solução para um ponto da Bíblia, ele vai examinar o que todos pregam. Os mormons pregam o quê? Os adventistas pregam o quê? As testemunhas de Jeová pregam o quê? Billy Graham prega o quê? Moisés Cirúlio prega o quê? Benihim prega o quê? Então, se ele não sabe, ele vai pegar a melhor interpretação de tal pregador, de tal religião. O Mombrana mesmo admite que ele pregou 7 selos na visão de Uriah Smith, o mestre adventista, né? Depois, quando lhe foi revelado os 7 selos, lembrando que o profeta disse: o 4º selo está fechado ao público. Não sabemos o que é. Ele vai ser aberto ainda ao público. O profeta disse: o 7º selo, a meia hora de silêncio, está fechado ao público. O profeta disse, William Branham disse, vai ser aberto próximo à vinda do Senhor. Não sabemos o que é. O que é esses 7 trovões? O que é essa meia hora de silêncio? Por que o céu ficou em silêncio? Depois, Mombrana no hotel, na segunda-feira, dia 25 de março de 1963, porque no domingo, 24 de março de 1963, ele pregou o 7º selo, mas ele nem liberou a fita para o pessoal que vinha de outros países. Acho que tinha uns 17 países lá. Quando William Branham, gente de 17 nações, quando William Branham pregava os 7 selos. Mas no 7º selo, na segunda-feira, no hotel, Mombrana pediu para James Maguri e Fred Sortman cortar da referência 261 ao 374. Um grande volume, né? Não é pouca coisa não, gente. Tirar da mensagem 112 parágrafos, referência, e referências longas, né? Assuntos longos. Vai ver quantos minutos que dá esse período aí. Se não dá, talvez, uns 40 minutos, é grande. Ele falou, corta, retira. Eu não quero que isso saia na pregação da fita, né? Do 7º selo. Mas logo o profeta morreu em 65, William Branham morreu em 66, os Branham trouxeram isso de volta, o que ele proibiu, aí gerou o quê? Cacu Felipe na Cosmo Afim, que se diz que essa parte que o Mombrana cortou. Gerou o William Souto aqui em Porto Rico, construindo um ginásio, um templo monstruoso, chamando de Carpa, Carpa Catedral. Carpa seria a tenda no espanhol, né? E aí gera um Biscal no Canadá, gera um outro lá na África do Sul, lá, Edgar Roscoe, e sai gerando gente aqui no Paraguai, aqui um Peralta, e gerando gente. Eu falo isso porque eu andei nos países, né? Que o Cacu Felipe não é o primeiro profeta que eu tive cara a cara com ele, não. Eu já tive cara a cara com outros profetas dentro dos tabernáculos, como o Peralta aqui no Paraguai, né? Que também se diz profeta, né? Eu achava interessante, né? Eu, cara a cara com alguém que se intitula de profeta, mas nem conhece a Bíblia. Quer saber de arrumar mulheres, virar um mulherengo, montar um harém, mulheres. Aí ter 30, 40 filhos aí com 7 mulheres, uma renca, uma penca de filho. Polígamos. Nem Bíblia conhece, quer pisar na Bíblia. E criar doutrina para tirar dinheiro do povo, dízimo, oferta, dote, primícia, que é o primeiro salário depois do batismo, 100%, cotização, oferta disso, oferta daquilo outro. Eu estou pregando aqui, eu vou fazer 4 anos. Eu não peço dinheiro a ninguém, meu pai disse para mim, você está fracassado, não? Como é que você vai viajar? Eu não estou nem preocupado em viajar, gente. Acho que eu tenho um gás ainda, né? Um gás.
porque eu estou com 53 anos, até 70 anos, até ficar bem velhinho, eu acho que eu conseguiria viajar. Eu não quis falar para meu pai, mas eu posso ir de bicicleta, né? Comprar uma barraca, boto, eu não vejo os bicicleteiros aí rodeando o mundo aí, o Afeganistão, a China, o México, a Colômbia, né? Uai, se eu tiver que ir sem dinheiro, eu tenho 2 bicicletas aqui em casa. O que vai empatar? Se tiver que rodar o mundo pregando, leva um megafone, uma bicicleta, e seja o que Deus quiser, se tiver que ir, ué. Eu acho que se tiver que ir, vai ter que ir de qualquer jeito. Os outros profetas andavam de a pé, eu nem profeta sou. Oh, mas você não tem maneira de arrecadar dinheiro e nem quero ter. Não quero dinheiro nenhum com essa pregação aqui que eu estou a pregar. Eu só quero ser salvo, ter vida eterna. Para mim é o suficiente, né? Mas não quero um centavo, não quero dinheiro de ninguém. Absolutamente não quero dinheiro de ninguém. Oh, como é que você vai viver? Eu estou vivendo já, gente. Cortando o cabelo e fazendo barba, não é digno, não? Ou eu teria que ser um ladrão. Ladrão de dízimo. Ladrão de oferta, ladrão de contribuição financeira. Só serve se for ladrão. Ah, mas aí você vai ganhar pouco. Eu lá estou preocupado com isso. Se Machia disse que a vida não passa... A vida consiste somente de comer e vestir. Se tendes roupa para vestir, comida para comer, estejais satisfeito. Não, mas sem um carrão, sem um fazendão, sem um apartamentão, sem uma empresa, um monte de funcionários, isso não é vida não. Você que pensa. Quando a gente morre, não leva nadinha daqui do mundo, não. Deixa coisas aí, né, patrimônio, para filho, mulher brigar, parentes brigar, até se matar, né? O que a gente tem visto de família se matando, até lá é o caixão do anfitrião lá, né? Do patriarca descendo, e já se matando ali em cima da cova. Um matando o outro em cima da cova, né? Nem espera um inventário. Para dividir tudo certinho. Um já diz, não, aquilo ali é meu. Ali é meu, eu não abro. Aquilo ali do meu pai é meu. O outro vai e briga, não, você vai ter que dividir certinho, nós somos 13. Nós vamos resolver aqui no cemitério. O velho está descendo aí, o patriarca, você já vai com ele. Pá, pá, pá. Já mata ali mesmo, já pronto, você já desce com ele. Você já não tem herança. É a maldade. É a maldade na terra, não é a falta de controle na terra, é a multiplicação da iniquidade na terra, é a falta de amor na terra, não? Você está indo para o funeral do seu pai, que está deixando uma herança grande, e nem sabe que lá vai acontecer mais morte dentro do cemitério, né? É o mundo, né? Sem controle, sem freio. Então eu preguei Laodiceia para 2026. Se eu não sou esse mensageiro, e a era Laodiceia durar mais 60 anos, então eu acredito que daqui 60 anos, se durar, virá outro mensageiro, e ele vai pregar Laodiceia lá. Em 2086, ele vai mostrar que o que estava aqui hoje, em 2026, não estará lá em 2086. Como eu estou a dizer que o que está hoje aqui em 2026 não estava lá em 1960, quando Irmão Brano era vivo. Ou então eu estou pregando a verdade e o fim chegou, gente. O fim está chegando aí, o momento final, né? Agora veja, o William Branham disse que a abominação da desolação está sobre a mesquita de Omar. Ele fala isso em muitas mensagens, que a abominação da desolação é a mesquita de Omar. Agora aqui, irmão Branham errou, eu sinto muito, branhamista, que vocês hoje estão ouvindo um pregador aqui de Goiânia, Goiás, né? André Luiz Nunes de Lima, mas eu estou falando com respeito. Quando eu digo que o irmão Branham errou, é o lado humano. Quando eu digo que o irmão Branham
Errou é o lado de homem dele. Ele errou mesmo e eu também erro. Eu acredito que na minha pregação aí, que já tem 3.400 vídeos aí no YouTube, tem muitos pontos errados. Não, eu não sou louco de dizer eu sou infalível. Ou como os branamistas dizem, irmão Branham não erra. Como que irmão Branham não erra? Se irmão Branham diz que a abominação da desolação é a mesquita de Omar. Que a mesquita de Omar vai ter que ser removida para ser construído o terceiro templo. Gente, o irmão Branham se confundiu. A mesquita de Omar, ela não está no monte do templo, no monte Moriá, não. Tem esse trabalho, branamista. Deixa de ser lerdo, lerdão, lerdona. Tem o trabalho de examinar onde é que está a mesquita de Omar. Ela está longe do monte Moriá. O monte Moriá é o topo do monte Sião, onde Davi comprou uma eira lá de um cananeu, né? Um jebuseu, para construir o Beit Hamikdash, o templo. Ele tinha todo o material, mas ele estava com as mãos sujas de sangue do Urias, esposo da Betseba lá, era um homem inocente. Além de cometer adultério com a mulher de um homem casado, colocou esse soldado Urias na frente de guerra para morrer. Ou seja, um abismo chama outro abismo. Adultério e assassinato. E o profeta Natan não perdeu tempo, não. Ele autorizou Davi a construir o templo no Monte Moriá, onde Davi comprou, mas ao mesmo momento ia roubar, que é maior do que um profeta. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, foi lá e repreendeu o profeta. Você errou. Você vai lá na casa, estava de noite, vai lá na casa do meu servo Davi, diga que eu amo ele muito, muito. Mas ele não vai fazer casa para mim, porque as mãos dele estão cheias de sangue, sangue de gente inocente. Quem vai construir para mim é o filho dele, Salomão. Salomão, acho que foi 4 anos que ele gastou, talvez, teria que examinar aqui na Bíblia, mais ou menos 4 anos que ele gastou para construir esse templo, né? Mas Davi não fará para mim. Ele tem todo o material aí para construir, está tudo armazenado. Mas ele não fará, eu não aceito ele construir isso. Isso aí é muito sagrado para um homem que cometeu adultério e assassinato fazer. Eu não quero isso, não. E mesmo o Salomão construindo, você diz, o templo, o Beit Hamikdash foi construído num lugar sagrado. Sim, o templo de Salomão. Nem barulho tinha de serrote, de martelo, de prego. Barulho de nada, era só encaixar. Mas esse mesmo templo de Salomão, o rei Nabucodonosor veio e destruiu e levou os objetos tudinho sagrados para a Babilônia, né? No tempo do profeta Jeremias, que se chama de Jeremias dizendo, não acreditem em falsas palavras. Viu, Judá e Israel? Só porque vocês têm um templo de Salomão, vocês acham que o rei Nabucodonosor não pode entrar aqui e destruir Jerusalém, o templo? Pois ele está chegando! Ele está chegando! Chegou. Não só Nabucodonosor chegou, mas o Tito também chegou. O general romano, no ano 70, invadiu Jerusalém, o seu exército lá, tudo legião de árabe. E árabe não gosta de judeu. Destruiu a cidade e destruiu o templo. Para cumprir a palavra de Yehoshua Mashiach, não vai restar pedra sobre pedra. Tudo que você vê em Jerusalém, Jerusalém hoje é construído por árabe. A verdadeira Jerusalém está debaixo. Está lá, virou escrombo, que arqueólogos têm que cavar 60 metros para achar tal tanque, tal poço, tal rua, tal estrada, né? Essa Jerusalém antiga e velha, isso aí é árabe, gente. Construção árabe. Ponto turístico mundial. E infelizmente eu cansei, porque eu queria mostrar. O governo de Israel só tem lá no site lá, autorizando o festival gay, 14 hotéis, né, no Mar Morto, servindo. O dia do orgulho gay, 1º de junho a 4 de junho, houve o festival, que já é uma afronta ao Criador Jeová, né? Israel vai pagar caro por isso.
Se Deus é Deus, Israel vai pagar caro por isso, né? Já não bastava. E olha aqui na Cidade Velha, isso aí é a passeata gay em Jerusalém, moderna agora. Essa semana deu 60 mil judeus. Tel Aviv sempre juntou 250 mil. Mas esse ano foi nas praias do Mar Morto, onde está sepultado Sodoma e Gomorra. Ou seja, Israel brinca com a palavra de Deus, com a Torá de Moisés. Israel mesmo brinca com o Deus de Israel. Hoje ele é Deus das nações, que hoje Paulo diz que judeu é judeu no coração. Não, eu não vou fazer exame de DNA para saber se eu sou judeu ou não. Paulo diz que a Brit Milá, a circuncisão, é no coração. O verdadeiro judeu e o verdadeiro que tem a circuncisão, é tudo no coração. Então, esses que estão aqui no Brasil, dizendo eu sou judeu, eu sou Yehudinho, eu sou levita. O Silvio Santos dizia que era levita, né? Eu sou coeminho, eu sou sacerdote, é tudo falso. Tudo falso. Porque a Bíblia diz que judeu hoje é judeu no coração. Brit Milá, circuncisão hoje não é na carne, é no coração. Oh, mas você não acredita que lá naqueles 15 milhões que vivem em Israel hoje, lá não tem 144 mil? Sim, eu acredito, e está no meio dos haridins, dos racídicos, dos ultra-ortodoxos, aqueles que não cortam o cabelo na lateral e não faz a barba, né? Que hoje é 1,5 milhão em Israel, né? Deles aí, se Deus vai salvar 144 mil, eu não sou Elial, mas Elial vai vir para pregar. Se vai recolher gente que não tem mentira na boca, não se prostituiu com mulheres e é íntegro, né? Ou como diz lá em Ezequiel 9, chorava e gemia de dia e de noite contra os pecados de Jerusalém. Então só pode ser esse povo que não tem televisão em casa, não usa smartphone. O único celular que eu vejo eles usar é o analógico. Só para voz, mais nada, não passa imagem nenhuma. É um povo que não tem televisão em casa, né? Há mais possibilidade de ser eles do que qualquer outro tipo de judeu em Israel. E em Israel, eu vi um judeu que morava em Tel Aviv, e Tel Aviv é a capital, ele disse que o nome mais registrado em cartório de Israel é Nimrod. Você vê o tanto que Israel crê em Deus. Os 15 milhões lá. O nome mais registrado em Israel hoje, em Tel Aviv, é Nimrod. Olha o tanto que Israel crê em Deus. Porém agora, eu acredito que estamos na Laodiceia, no final dela. E não vem um cavalo amarillo no espanhol. Amarelo, né? Português. Mas vem um cavalo verdoso. Aí muda tudo que o William Branham pregou. Como o próprio Mombrana diz, o quarto selo está fechado. Nós não sabemos o que é esse personagem que vem. Isso ainda vai ser aberto, vai ser revelado. Agora, no momento que é revelado, cadê os branhamistas bons de Apocalipse, né? Ou pelo menos para vir debater aqui, discutir comigo, já que gostam de discutir, eu já logo adianto, vai tomar um choque, né? Porque contra a palavra de Deus, até onde eu sei, é as escrituras que não têm adversário. Ou seja, quem se levantar contra as escrituras vai te esmagar. E vai te esmagar por completo, porque é a palavra de Deus. É Yehoshua Mashiach. É aquele que vem com a espada para ferir as nações. É aquele que vem com a vara de ferro para esmagar as nações. É ele mesmo que é a palavra. É ele que é a palavra original. Quando eu prego que uma mulher tem que usar véu e não mostrar um fio de cabelo, eu não estou pregando algo antigo, isso aí é eterno. E Yehoshua Mashiach é Deus, Deus é a palavra, a Bíblia é Deus em forma de letra, até Mombrana falou isso. Hebreus 13:8 diz, Yehoshua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então questiona. Questiona, filho do diabo, filha do diabo. Questiona a Bíblia. Seu questionamento não vai adiantar coisa nenhuma. O duro vai ser ouvir no dia do trono branco o Mashiach dizer, vai malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
no julgamento das nações, né? Leia Matitial 25. O rei se sentará no seu trono da glória. E não é que o Cacu Felipe tem a loucura de dizer que é ele que vai julgar o mundo, o Cacu? Que ele é que vai julgar os vivos e mortos, o Cacu? E o que Cacu fez, gente? Um homem que tem 7 mulheres, um polígamo. Rico, né? Milionário. Agora tá viajando o mundo aí. Foi viajar no México, o México prendeu ele lá, no aeroporto do México, e deportou ele para a França, para a África, né? Também mente demais, eu acho que é só mentir, não me deram visto no meu passaporte, não me deram visto no meu passaporte. E essa mentirada, ele acha que é mentira. O homem mente, acha que um dia não vai colher a mentira. Foi colher no México. Um auditório e tudo lá alugado para ele fazer campanha, a falsa campanha de cura divina dele. Quando ele chega no aeroporto ali, ó, do México, a imigração prendeu ele. Não, você não vai entrar no México, não. Já estava pisando no chão do México. Também mente mais do que o diabo, o pai dele. Cacu Felipe mente mais do que Satanás, que é o pai do Cacu Felipe. E é Deus. E Jeová, o Criador, que é o Todo-Poderoso. Deixou o Cacu passar uma vergonha braba aqui no México, né? Mas ele tem dinheiro demais da conta, né? Milhões, né? Ele pode visitar, viajar, né? Ele só tem que ter cuidado que uma hora, vez ou outra, ele vai colher as mentiras dele, né? Vai passar vergonha, né? Mas tudo, essa mamba africana, essa serpente africana tem um jeitinho de sair, né? De dar um nó cego na mente dos outros, né? Graças ao Criador Jeová e ao seu filho Yehoshua Mashiach, ele não dá mais nó cego na minha mente, não. Ele vai dar na mente dos cacuístas, né? Que fica ninando o cacu aí, dengando o cacu. Uma mamba africana não é para brincar com mamba africana, é a pior serpente que há no mundo. Ela mata em fração de segundo o veneno dela, não dá nem tempo da pessoa ir lá e injetar na pessoa o soro antiofídico, né, para não morrer sob uma picada da mamba. Dá tempo não, gente, morre ali mesmo, em frações de segundo. Aí agora eu estou pregando aqui a era do Laodiceia, eu estou a dizer que Mombrana errou. Errou na mesquita de Omar. A mesquita de Omar não está no Monte do Templo, no lugar santo. Ela está num bairro distante do Monte do Templo, em um bairro chamado Bairro Cristão. E se você quiser saber, a mesquita de Omar, ela está cara a cara com a igreja do Santo Sepulcro, que Helena, a mãe do imperador Constantino, construiu. Mais precisamente no Pátio Sul. E ela não tem nenhuma cúpula, como tem a cúpula dourada, ali é o domo da rocha, né, a cúpula. Mas a mesquita é uma coisa quadrada, né? Como é que eu falaria? É tipo esses obeliscos do Egito, do Vaticano. Não tem o obelisco, que muitos dizem que parece um genital humano? Reto, né? Então, a mesquita nem cúpula, a mesquita de Omar nem cúpula tem. Tem um obelisco. E ela está cara a cara com a igreja do Santo Sepulcro, distante do Monte Sião, do Monte Moriá. Lá está a mesquita de Omar. Então, Mombrana se confundiu. Não devo dizer outra coisa, ele fez confusão, né? Hoje não tem como se confundir. Você digita no Google, onde está a mesquita de Omar? Você digita assim, em que ano foi construído a mesquita de Omar? Aí o Google vai te informar, é a IA. A não ser que você vai dizer que a IA está mentindo, né? A IA vai dizer assim, no ano 1193, foi construído a mesquita de Omar, pelo sultão Aibidá al-Afdá, né, o sultão lá que construiu, no ano 1193. Mas se você perguntar ao Google, a inteligência artificial,
E o domo da rocha, que é aquela cúpula dourada, aquilo ali é ouro. O rei Hussein da Jordânia doou, não sei se foi quase 50 quilos de ouro para folhear aquela cúpula no Monte do Templo lá, no complexo Al-Sharif, onde tem a mesquita de Al-Aqsa, o Domo dos Espíritos e o Domo da Rocha, né? Agora pergunta aí, quando foi construída? Aí há uma confusão. A Wikipedia vai dizer, ela foi construída do ano 685 ao ano 691. Mas há quem diga que foi construída do ano 687 a 691, a 692, não passa de 692. Que foi finalizada essa construção desse Domo da Rocha. E eu preguei aqui que o tabernáculo, o templo dos judeus, ele tem 9 metros de largura, 27 metros de comprimento. O terreno onde eu moro aqui é 30 metros. Então, o meu lote aqui é maior do que o templo de Salomão, se você não sabe. E a altura do Beit da Migdash vai ser de 14 metros. Então não é uma construção grande, né? Qualquer um daria conta de fazer uma obra desse tamanho, gente. De 9 metros de largura, 27 metros de comprimento e 14 metros de altura. Não é impossível fazer paredes, né? Um templo minúsculo, que é muito pequeno. E por que não faz? Porque não chegou a hora. Tá para chegar a hora, né? Ou aquele domo da rocha, que não é a mesquita de Omar, vai ser desmontado, ou vai ter um terremoto que vai derrubar aquilo, ou um míssil, né, vai atingir aquilo, ou a própria besta. Isso aqui também é possível. A própria besta se levantar, aí ela mesma constrói aquilo para ela sentar. Você não vê que, segunda Kefa, você fala Pedro 3, 14, 15, Kefa escreveu assim: o nosso querido, amado irmão Paulo escreveu nas suas cartas sobre salvação, a longanimidade de Deus, mas ele escreveu pontos difíceis, que os ignorantes, vacilantes torcem dá um sentido contrário, torcem juntamente com as demais escrituras para a própria perdição deles. Veja só, gente, veja só, quando Paulo escreve lá no primeiro século, lá entre o ano 54 e 67, porque o Nero morreu no ano 68, o imperador romano, e Paulo estava preso sob a jurisdição do imperador Nero. É muito provável que Nero mandou matar Paulo no ano 67, porque Nero morre, Nero não passa do ano 68, ele comete lá o suicídio dele, né? Ele era casado com um homem castrado. A mulher de Nero era um homem, né, castrado. Roma era um lugar pederasta, né? Paulo mesmo falou em Romanos 1 que os homens mudaram o uso natural, inflamou homem com homem, até as próprias mulheres de Roma, né? Deixou o hétero, era uma mulher e um homem, agora era uma mulher com mulher. E Paulo diz assim: sois dignos de morte quem comete esse pecado. Paulo não está mandando matar ninguém, mas está dizendo que é um pecado digno de morte. Só isso que ele disse, né? Lá em Levítico mandava matar, a Torá, a lei de Moisés. Mas agora aqui, no Império Romano, Paulo dizendo é um pecado digno de morte. Só isso que ele disse. E o Nero fazia isso aí, e toda Roma fazia isso aí. E aí, Kefa diz: o nosso querido, amado irmão Paulo escreveu pontos difíceis de entender. Está aqui um ponto difícil de entender. 2 Tessalonicenses 2,4, onde Paulo diz assim, que o homem do pecado, o filho da perdição, o adversário, o perverso, o ímpio, que vem com todo o poder de Satanás, se sentará no templo de Deus. Agora, se joga lá, há 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu isso, lá ainda estava de pé o segundo templo, porque o segundo templo vai ser destruído no ano 70. Questionasse lá, como que a besta vai se sentar no segundo templo do rei Herodes, que gastou 46 anos? Se aquilo era uma fortaleza judaica, tinha a fortaleza Antônia, né? Tinha os sacerdotes lá, o Anás, Caifás.
aquilo tinha a guarda do templo, elas não vieram prender Yahushua Mashiach de madrugada lá no jardim do Getsemane, lá. Não começou a fazer o julgamento lá no Sinedri, lá, acho que 71 fariseus, todo mundo contra Yahushua Mashiach. A guarda do templo já não começou a espancar Yahushua Mashiach ali, já de madrugada. Aquela mentiraiada daqueles sacerdotes fariseus ali, tentando condenar Yahushua Mashiach na base da mentira. Ele disse, derrubai esse templo, em 3 dias eu levantarei de novo. Sendo que o templo, eles lá dizendo, discutindo entre eles, o templo gastou 46 anos para construir, porém Mashiach falava do seu corpo. Se vocês me matar, em 3 dias eu volto a viver. Ninguém tem mais poder do que eu. Está lá em Yohanan 10. Eu tenho o poder de dar a minha vida. E eu tenho o poder de trazê-la de volta, dentre os mortos. Foi o que ele fez no 3º dia. No 1º dia da semana, como minha Bíblia de Jerusalém diz, já na madrugada, né, nas primeiras horas da madrugada. Então ele ressuscita, ele sai do túmulo pelo seu próprio poder. Mas lá estava. Agora veja, gente. Paulo pregando. Isso aqui é um ponto difícil. Paulo escreveu muitos pontos difíceis. Eu vou mostrar isso aqui. E vou mostrar que agora está fácil de acontecer. Então Paulo estava profetizando lá, em 2 Tessalonicenses 2,4. O homem do pecado, o filho da perdição, o adversário, o perverso, o ímpio, que vem com todo o poder de Satanás, poder de mentira, né? De sinais, milagres, potentos, maravilhas de Satanás, ressurreições de Satanás, curas de Satanás. Vai fazer de tudo sob o poder de Satanás. Ele vai se sentar no templo de Deus. Gente, qualquer um questionaria Paulo. No templo que gastou 46 anos para ser construído? Não, o templo é inviolável. Agora eu vou fazer a pergunta, cadê esse templo? Tudo bem, Paulo pregou um ponto difícil. Vai se sentar no Beit HaMikdash, no templo de Deus. Mas eu quero perguntar nessa hora, cadê esse templo? O general romano Tito destruiu ele. Cadê o templo em Jerusalém hoje? Não tem. E é 9 metros de largura, 27 de comprimento e 14 de altura. Não é um trem grande não, gente. Não é uma grande construção. O do Edir Macedo aqui, no Brás, em São Paulo, tem 55 metros de altura. O de Jerusalém só não pode passar de 14 metros. 27 metros de comprimento de Jerusalém, Jerusalém. O do Macedo tem 126 metros de comprimento, o do Brás, aqui em São Paulo. O Templo de Salomão da Igreja Universal. O de Jerusalém, não pode passar de 27 metros. A largura do de Jerusalém é 9 metros. O do Edir Macedo tem 105 metros. É desproporcional ao Beit HaMikdash, o templo dos judeus. Eu estou dizendo, é uma obra pequena. Eu estou dizendo, eles vão gastar menos de 6 meses para construir isso. Com guindaste, engenheiro, máquinas. Israel já tem todo o material. Quando você ouvir dizendo, começou. E olha que quando começar a construção desse pequeno templo, de 9, eu repito, 9 metros de largura, 14 metros de altura, 27 metros de comprimento. É o tamanho dessa obra, é uma obrinha pequena. Aí já vai acontecer o arrebatamento. Quando eles terminarem de construir essa obra, isso não vai durar 6 meses. Quando terminar, Elial e Moshe, Elias e Moisés vão aparecer. Eu estou lhe dizendo. E outra coisa, a abominação da desolação não é a mesquita de Omar no bairro cristão, lá de frente à igreja do Santo Sepulcro, porque Daniel 9:27 diz que a abominação da desolação, Daniel 9:27 diz assim, vai estar sob a nave do templo. O templo nem existe hoje. E não é uma mesquita.
E esse domo ou vai ser destruído por um míssil, um terremoto, ou vai ser desmontado. O que vai acontecer, aí o Criador é que sabe. Mas é uma dessas 4 hipóteses aqui, ó. Ou vai ter um míssil que destrói, Israel vai e constrói, ou um terremoto destruirá aquilo, né? Não vai passar disso aí. Ou a besta mesmo que vai vir, vai desmontar aquilo e fazer esse templo pequeno para assentar, porque é profético. E quando uma profecia diz que algo vai acontecer, como a profecia diz em 2 Tessalonicenses 2 e 4, que o homem do pecado vai se sentar no templo, nem Satanás pode impedir isso de cumprir. Quando está escrito algo na palavra de Deus, e a palavra de Deus é infalível, como está escrito isso que eu estou citando, ou seja, bem pode mesmo o próprio Satanás, em forma humana lá, de adversário, de homem do pecado, de filho da perdição, ele mesmo ir lá construir e sentar. Porque é irresistível o cumprimento da palavra de Deus. Não lembra que quando chegou a hora do Judas Iscariote vender Mashiach ou Yeshua por 30 moedas de prata, o Satanás entrou dentro de Judas? A Bíblia não diz isso? E Mashiach deu um bocado de pão e disse assim: o que você tem que fazer, você vai e faz rápido, faz logo, vai! Na verdade, nesta noite, um de vocês vai me trair. Dando pista. E vai ser aquele que eu der o bocado de pão. E ele deu a Yehudá Iscariote, né, da cidade de Cariote. Judas Iscariote. Naquela hora o Satanás entrou dentro de Judas. Os discípulos, todo mundo que estava ali, não, ele saiu para comprar alguma coisa, né? Mas não. O Satanás entrou dentro de Judas, que ele correu, mas correu rápido para vender Yeshua Mashiach por 30 moedas. Ele estava cumprindo a profecia da Bíblia, do Antigo Testamento, cheio de Satanás. É o que eu estou dizendo nesta hora. Essa besta vai se levantar. E se ela tiver que desmontar aquilo e ela mesmo fazer aquilo, ela vai fazer aquilo. Porque a profecia é irresistível, é infalível. Não importa quem quer que seja, a Bíblia não diz, antes de nascer, haverá um homem chamado Ciro, ele será meu servo, não? Não dizia lá o profeta Isaías, você fala Isaías, mas é Israel, não veio um homem realmente chamado Ciro, grande, o rei persa, não autorizou Neemias, Esdras, o governador Zorobabel a construir o segundo templo lá? Quando Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. O problema aqui é como que vai suceder isso. Até agora não sabemos, mas não vai fugir dessas hipóteses aí que eu estou falando. Uma delas vai ter que ser. O Israel destrói com um míssil, sob pretexto que o Irã, ou mais tarde a Turquia, né, está nos atacando, ou um terremoto destrói aquilo, ou a própria besta vem para cumprir a profecia. No ano 261, quando o imperador romano chamava Juliano, ele não deu dinheiro, não autorizou a construir o terceiro templo, mas aquilo era a era de Pérgamo, a terceira era, né? E eles começaram a obra da construção do terceiro templo, porque é pequeno, gente. Põe na sua cabeça que o terceiro templo não é igual ao templo aí, o suposto templo de Salomão da Igreja Universal, que demorou anos e anos. Não, é uma obra pequena, gente. 9 de largura, 27 de comprimento e 14 de altura. É um negócio pequeno. Põe isso na sua mente, ou você mesmo vai examinar. Se você não quer acreditar em mim, examine por você mesmo o tamanho da engenharia dessa obra aí. E o imperador Juliano, no ano 261, autorizou a construção. Os judeus foram com tudo. Ferramenta, operário, as mulheres vendendo os vestidos luxuosos, caríssimos, né? E arrecadando dinheiro. Até o imperador deu dinheiro. A obra iria bem ali, iria construir rápido. O problema é que subiu umas bolas de fogo de cima da montanha lá, do monte sagrado, e queimou as ferramentas. Deus nem queria matar o operário, mas o povo é teimoso, não era hora de construir,
mesmo com aquelas bolas de fogo derretendo as ferramentas, eles resolveram insistir em construir. E Deus deu uma sacudida, igual essa que ele deu agora aí na Filipinas. Eu acho que foi ontem, né? 7,8 da escala Richter. Teve todo mundo balançando, né? Escola, prédio caindo. Esse foi forte, né? Ele mandou um terremoto lá. Aí sim, os judeus desistiram de construir o terceiro templo. Mas agora, quando começar a construção, não vai subir bola de fogo, como no ano 261, o tempo do imperador Juliano, que queria, ele tinha inimizade com os cristãos e queria favorecer os judeus, o judaísmo, queria proporcionar a construção do terceiro templo, mas Deus não permitiu. Agora não vai haver terremoto, não. Até que vai haver um terremoto ali no Monte das Oliveiras, né? Mas aí é para a vinda de Mashiach e Yehoshua. O monte vai rachar no meio, né? Está lá em Zacarias 14, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, que ele não vai nem pisar no Monte Moriá. É 2 quilômetros, 2.000 metros a distância do Monte das Oliveiras para o Monte Moriá, o Monte Sião. 2.000 metros, 2 quilômetros. E quando ele vem, ele nem pisa no Monte Sião, no Monte Moriá. Ele pisa no Monte das Oliveiras, porque lá no Monte Moriá, lá, Monte Sião, lá vai ter essa abominação aí, né? Esse templo aí que vai ser feito para a besta se sentar. Ô pregador, eu estou terminando minha pregação. Ô pregador, então você prega que a besta não será o Papa Leão XIV de Roma? Sim. E que certeza você me dá disso, pregador? Qual certeza que eu te dou? Muitas. Eu te dou, por exemplo, Daniel 11, do versículo 40 ao 45. Começa lendo Daniel 8, 9. A Bíblia diz que a besta vem do norte de Israel e vai crescer para o sul. O sul é o Egito. O Egito era o rei do sul no Antigo Testamento. Vai crescer para o leste, lá vai tomar todos aqueles países. Leia na Bíblia certinho assim, ó. Você vai ver que não pode ser o Papa, a menos que o Papa se estabeleça no Líbano, se estabeleça em Damasco, na Síria, ou na Turquia, porque a besta sai daí. Daniel 8, 9. E aí, o que diz Daniel 8, 9? E o que diz Daniel 11, 41? Que com a sua mão a besta vai tomar o Egito. Gente, você sabe quantos milhões de habitantes tem o Egito hoje para a besta tomar? 112 milhões de habitantes. Hoje é impossível o Egito da Irmandade Muçulmana, que é mãe do Salafita, do Daesh, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, desses grupos terroristas, tudinho, hein? É impossível 112 milhões de muçulmanos se submeter à Santa Sé, ao Vaticano. É mais fácil cumprir Apocalipse 17, onde diz que a besta, juntamente com 10 chifres, vai queimar a grande prostituta que é o Vaticano, a cidade de 7 colinas. Vai comer sua carne, o banco do Vaticano, o ouro que o Vaticano tem, as terras, os patrimônios. Vai torná-la nua e desolada. A besta vem de fora do Vaticano. Diz lá, Apocalipse 17, leia lá. E vai queimar a grande prostituta, que é a Igreja Católica, a cidade das 7 colinas, com fogo. Não é eu que digo isso, não é a Bíblia. Basta a besta aparecer com seus 10 chifres. E 5 chifres é o BRICS. A palavra brick no inglês é tijolo. Tijolo é feito de barro. Os 10 chifres é os 10 dedos da estátua que Daniel vê lá, o sonho de Nabucodonosor, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Os outros 5 chifres já diz o que é. Estados Unidos, Reino Unido, França, Inglaterra e a União Europeia, né? Os outros 5 dedos de ferro e o de barro é o BRICS, né? Ou seja, está claro, mais claro do que nunca. É por isso que você vê o desespero dos Estados Unidos tentar mudar o Brasil aqui, as eleições, colocar a direita para governar o Brasil, porque iria alterar a profecia da Bíblia. Se a direita governasse o Brasil deixaria de ser BRICS?
Como a Argentina saiu do BRICS, né? A Argentina do Milei, eu não sei se está na hora de alterar a profecia, não. Do BRICS, né? Eu não sei, não. Para mim, eu estou vendo, é a hora de vir um cumprimento total. A totalidade da profecia se cumprir. Que se o Brasil, que é ponta de cabeça do BRICS, vira a direita aqui, a esquerda perde no Brasil e a direita ganha, e alterar a profecia. Não lembra quando o Mombrana pregava, ele fala do Khrushchev e o presidente americano lá, como é que é? Eu sempre erro o nome dele, Eisenhower. E aí você pega o nome Eisenhower e o Khrushchev, presidente da União Soviética, um significa barro e o outro significa ferro. O Mombrana pregou isso. E o presidente até bateu o sapato na mesa, né? O Mombrana pregou esse sinal. Veja que o ciclo vai vindo, e às vezes o ciclo chega a um ponto, parece que vai cumprir. Com Khrushchev e Eisenhower, um quer dizer barro e o outro quer dizer ferro, parecia que era profecia. A Guerra Fria, né? Mas algo mudou a profecia e o mundo ganhou 60 anos. Depois de 1962, com John F. Kennedy, né? Ia haver a Guerra Fria atômica entre Estados Unidos e União Soviética por causa da crise dos mísseis cubanos aqui em Cuba, né? Mas isso se resolveu, porém agora, de novo, os países do BRICS, dos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, agora estão armados até os dentes com bomba atômica. Será que vai ser agora? Porque com William Branham, Mombrana viu o barro e o ferro. Nikita Khrushchev, da União Soviética, né? E o presidente americano, que se encontraram, barro e ferro, Eisenhower, né? Agora, 60 anos depois, olha a profecia de novo querendo se cumprir, encaixando, né? Vai se encaixar totalmente? Eu não sei. A direita quer alterar o BRICS, né? BRICS, vai ler no inglês, é tijolo, argila, barro. E são 5 países mesmo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem o poder de veto, né? Vai ser agora? Eu não sei. Com Eisenhower, americano, presidente, Nikita Khrushchev, barro e ferro, houve uma alteração. Eu não sei se vai alterar, eu não sou Deus. Eu prego profecia. Mas eu sempre prego que a profecia pode mudar o quadro. É o Criador que decide, não sou eu. Até aqui, de acordo com o que eu tenho pregado, eu não tenho visto o Criador com vontade de mudar o quadro, não. Pelo contrário, eu estou vendo que o quadro vai se cumprir, né? Como ele mudou o quadro no tempo de William Branham, né? Você me entende? Ele mudou o quadro no tempo de William Branham, mas eu não sei se ele vai mudar agora, não. Eu não estou vendo nenhuma intenção, nenhum desejo, nenhum movimento, nenhum mover do Criador e Jeová para mudar esse quadro aí de guerra nuclear, de guerra atômica, de terceira guerra mundial, de manifestação da besta. Eu não estou vendo, não. Agora preste atenção, porque agora, com essa pregação da palavra original, você acaba de descobrir que a besta ou virá do Líbano, Daniel 8:9, ou da Síria, Damasco, ou da Turquia. E aí a Bíblia diz assim que ele vai estender sua mão e vai tomar as terras. Diz assim, nem a terra do Egito vai escapar da mão dele. Então quem é essa besta, gente? Se hoje, 60 anos depois da morte de Mombrana, mudou até a cor do cavalo, na Bíblia de Jerusalém, no espanhol é verdoso, no português é esverdeado, já não é mais amarelo. Quem é essa besta? É um califa, é um sultão. Vai se levantar ali do Oriente Médio, ele vai tomar o Egito. Ele vai tomar aquele Oriente Médio todinho ali, Oman. O Irã ele não vai precisar tomar, Daniel 11:40-45 diz que o Irã vai se ajoelhar aos pés da besta. A Líbia, do Muammar Gaddafi, essa besta que vem do norte de Israel, não vai precisar tomar a Líbia. A própria Bíblia diz assim,
A Líbia vai se ajoelhar aos pés da besta. O Irã e a Líbia. E os outros países? Ele vai ter que tomar. Omã, Kuwait, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Egito, o rei do sul. Leia Daniel 11:40. Você vê, leia 1 Daniel 8:9, você vai vendo ele vindo do sul, do norte, aliás, crescendo para o sul, tomando todo o Oriente Médio. Ele ainda toma a África do Norte, gente. Porque o Egito está na África do Norte. A Etiópia, Cuxi, Sudão, Etiópia, Somalilândia, Somália, isso aí tudo vem para os pés da besta. Isso aí está na África do Norte, vai tomar todo o Oriente Médio. Se quiser saber, a besta ela vai ser do Oriente Médio e do Magrebe, ali da região da África do Norte. Vai começar dali, vai controlar o gás, o petróleo, a energia mundial. Porque só o Irã, a antiga Pérsia, um probleminha ali no Estreito de Hormuz, já subiu a gasolina nos Estados Unidos. O americano não está dando conta. Já subiu o preço da carne nos Estados Unidos. Já subiu tudo nos Estados Unidos. A depender disso aí, Donald Trump vai perder a eleição em novembro, né? Porque o americano é diferente do brasileiro. O americano ele só vota em presidente que faz o americano ganhar muito dinheiro, fazer churrasco de carne. O americano está tendo que comer frango, porque o frango está mais barato. Uns bifinhos ali, uns 3, 4, 5 bifinhos. O americano está tendo que pagar, que seria para nós aqui no Brasil, R$180, né? É muito dinheiro, né? O americano, para não morrer de fome, hoje o americano está comendo frango, gente. A crise chegou. Aí você vê, se um estreito de Hormuz é uma coisinha, já alterou a economia americana, imagina o canal de Suez, que a besta vai controlar, vindo do norte de Israel, da Turquia, Síria, o Líbano, vai conquistar toda a região, vai controlar o canal de Suez, o canal do Estreito de Hormuz, a Bab, sempre lá no Iêmen, né? Mandeb, né? Que é outro canal também importantíssimo. Ele vai ser um homem, um califa, né? Um califado, um sultão, que só na sua mão ele terá o gás e o combustível, o petróleo de toda a terra. Aí vamos ver, como diz a Bíblia, quem pode lutar contra a besta? Você acha que é um papa? É um papa? Presta bem atenção. Porque essa criatura, a Bíblia diz que é um assírio, né? Naum capítulo 1, versículo 1, ou Naum 1,14, ou Naum 1,15, ou Naum 3,19, o profeta diz: a Síria foi ferida com a ferida de morte, e sua ferida não tem cura. Aí você tem 7 cabeças da besta, né? Egito existe hoje, a Síria não existe. Aí tem a Babilônia, o Iraque existe, a Pérsia, o Irã existe, a Grécia, né, a 5ª cabeça, existe, a 6ª é Roma, existe, a 7ª é esses 10 chifres aí. Mas a Bíblia diz que essa cabeça ferida de morte, que é a Síria, lá do Nimrod, que criou a Torre de Babel e Nínive, a capital da Síria, essa Síria, esse império volta. Você já viu como é que eles matavam os seus inimigos? Eles não só matavam, não. Os assírios eram ruins. Eu acho que nunca teve um povo tão ruim igual os assírios. Além de matar, eles escalpelavam a pele todinha. Os apachos, os índios, só escalpela o couro cabeludo. Os assírios, não. Gostava de matar e arrancar a pele do corpo, descarnar, arrancar a pele toda. O povo ruim! É essa criatura que está vindo! Aí vai resolver o problema dos pentecostais, dos deuteropentecostais, dos neopentecostais, do Brasil aqui com 100 mil igrejas, dos católicos, dos protestantes. Vai resolver o problema de vocês também, viu, Branamista? Vocês estão tão divididos em isso, vocês têm 30 tabernáculos numa cidade, um pastor não fala com o outro. Mas deixa o assírio vir, o império assírio, porque a Bíblia diz assim: toda a terra admirou a besta, porque uma das suas 7 cabeças feridas de morte tornou a reviver. Ou seja, o império assírio voltará. Está em Naum capítulo 3, versículo 19. O mundo ainda não viu quem é ruim, não.
vai ver. Tanto que a Bíblia diz que são dias de tribulação como nunca houve, desde o começo do mundo. E Machia diz, quando vistes, não é na mesquita de Omar, não. Abominação da desolação no lugar santo, sabe aí que é chegada a hora. Né? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Ele está mandando fugir, que a coisa não vai ser fácil, não. Ele fala assim, haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o começo do mundo, desde que há nação na terra. Eu estou dizendo que a coisa está vindo, você não está acreditando. Bem, eu termino dizendo que ninguém é obrigado a crer no que eu prego. Eu não forço, eu não obrigo ninguém, nem minha mulher, nem meus filhos. Né? Eu só prego. Né? Quem sabe Deus vai cumprir essas palavras que eu estou a pregar, a qual você vai rejeitar, mas depois você vai lembrar bem que havia um pregador aí, pregando essas coisas e eu deixei passar por alto, né? Porém, será tarde demais. Olha, aqui o Criador e Jeová, único Deus e Criador, e seu Filho Yehoshua, o Mashiach, nosso Salvador e Mediador, abençoe essas palavras nessa hora. Amém.